Olá pessoal, essa semana nós tivemos uma enxurrada de informações dando conta dos movimentos do futuro governo Bolsonaro, do presidente eleito Bolsonaro e da equipe de transição, com indicação de ministros, indicação de diretores do Banco Central, uma discussão sobre o melhor perfil de ministério. E obviamente essas informações tomam conta de todo o noticiário, porque ele tem impacto direto, tanto no futuro do país, no que diz respeito à máquina pública, como também tem impacto direto sobre o mercado brasileiro, né? Sobre decisões das empresas, decisões de médio, curto e longo prazo. Então isso mexe aí com os humores do mercado. Mas eu separei 3 pontos aqui para a gente trabalhar, que são pontos que me preocupam. Vale ressaltar que eu, digamos assim, tenho concordado com a maioria dos atos do governo Bolsonaro, as indicações e assim por diante. Mas existem algumas coisas que eu acho que a gente precisa levar em consideração, como por exemplo, a disputa pela presidência da Câmara. Acho que pode dar uma enorme dor de cabeça para o governo, desnecessária inclusive. A atuação da família presidencial, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E também o projeto Escola Sem Partido. Vamos começar pela eleição da Câmara Federal do ano que vem, da mesa diretora da Câmara Federal. Ali nós temos uma situação que a gente precisa entender, e eu espero que o governo entenda, que a Câmara ela tem passado por um amadurecimento ao longo dos anos e que isso tem feito com que os deputados tenham uma postura de poder. Vale ressaltar que a Câmara Federal ela é um poder da República. O Legislativo, na verdade, ele é um poder esquisito porque é bicameral, então cada Câmara dessa, que é o Senado, e a Câmara Federal, ela tem os seus presidentes, mas existe um presidente do Congresso Nacional, que geralmente é o presidente da Câmara, do Senado Federal, então é um negócio meio esquisito de entender. Mas o fato é que o Congresso tem se postado como um poder real da República e às vezes não se curva, às vezes faz chantagem, enfim, mas o perfil é que não se curva. Eu queria lembrar para vocês que já acompanham o noticiário, acompanham a política, que no ano de 2014 para 15, o governo do PT, que tudo bem, já estava meio fragilizado com algumas denúncias, mas ainda era um governo muito forte, tentou apear do poder o deputado Eduardo Cunha. Ele era líder da bancada do PMDB e depois se tornou presidente da Câmara. E o PT tentou impedir as duas coisas, que ele continuasse como líder da bancada e depois que ele fosse eleito presidente da Câmara. Perdeu nas duas disputas o PT, certo? Nesse momento nós temos o governo Bolsonaro que tenta influenciar na eleição da Câmara para que o deputado Rodrigo Maia não seja reeleito presidente. Eu confesso que o Rodrigo Maia nunca me encheu os olhos. Eu acho que ele tem uma postura meio em cima do muro, meio ambivalente. Ele, ao mesmo tempo que o DEM é um partido liberal, ele também flerta com a esquerda. Ele teve o apoio do PCdoB, ele enterrou a CPI da Uni, que eu acho que é uma CPI que iria jogar luz sobre uma série de coisas erradas que é feito ali na Uni, e eu fui do movimento estudantil da faculdade, na minha época de faculdade, e eu sei exatamente como funcionam essas coisas lá, eles estão há muito tempo, enfim. O governo Bolsonaro parece que quer indicar um outro nome mais afeito, que ele possa controlar mais ali na Câmara Federal. A experiência mostra que é um tiro no pé. Por que é um tiro no pé? Porque a experiência mostra que no momento em que o executivo tenta interferir, principalmente para imobilizar o legislativo, os deputados se reúnem em torno de um nome e esse nome geralmente sai fortalecido e passa a ser o único interlocutor junto ao governo federal, junto ao executivo. Então, se a equipe Bolsonaro entender
que vai para essa disputa e se perceber que pode perder, ele pode ter uma pedreira pela frente. A pauta da Câmara é de exclusividade do presidente, e aí pode haver um enfrentamento, ou então ficar bem mais caro esse apoio, essa parceria ao projeto, aos projetos que são encaminhados do Executivo. Bom, então acho que a gente precisa acompanhar, acho que vale a pena se posicionar a respeito disso. Vocês podem deixar os comentários aqui embaixo sobre esse tema, o que vocês acham, se o governo Bolsonaro realmente deveria ali colocar sua tropa de choque, derrotar o atual presidente, ou se não, se as relações devem ser completamente institucionais e republicanas. Família do presidente. Essa semana teve um caso que envolveu um dos filhos do presidente, e que mostra um pouco o perfil da família Bolsonaro. É óbvio que eles são uma família de políticos. Os 3 filhos do presidente são detentores de mandato legislativo. O Eduardo Bolsonaro é o deputado mais bem votado do país, com quase 2 milhões de votos por São Paulo. Outro filho que eu esqueci o nome, eu acho que é o Carlos Bolsonaro, eu sempre confundo o nome deles. Mas um outro filho foi eleito senador da República pelo estado do Rio de Janeiro. E tem um terceiro filho que está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e que foi o cara que idealizou toda a campanha do Jair Bolsonaro nas redes sociais, que estruturou, que montou grupo, que fez isso e aquilo outro, deu volume para a campanha, colocava discussão para ser travada na internet e assim por diante. É um cara muito importante dentro da eleição do presidente. Agora, o que estranha a maioria das pessoas que se propõem liberais e se propõem republicanos é que essa família comece a ter participação na tomada de poder. Tudo bem, o presidente elegeu 2 filhos para o Congresso Nacional, um na Câmara e um no Senado. Eles não é porque eles são filhos do presidente que não vão participar de toda a discussão. É lógico que participarão. Mas da discussão legislativa, no que diz respeito a governo, existe uma intromissão de poderes, embora sejam da mesma família, no desenvolvimento do poder. Me parece que este filho do Bolsonaro, ele tinha uma pretensão de assumir a SECOM, certo? E houve um ruído e parte da imprensa se posicionou contra, e inclusive a imprensa que apoia Bolsonaro, que apoia a ideia de mudança do Estado, de postura e assim por diante. Mas bateu. E o filho do presidente, em uma atitude completamente intempestiva, simplesmente abandonou toda a coordenação de transição do pai, bateu o pé, fez bercinho e disse que não ia mais se meter com isso e ia voltar para o seu mandato no Rio de Janeiro. O que mostra bem o perfil da família Bolsonaro, né? Essa coisa, como foi feita a campanha, como se construiu a campanha, essa gritaria, esse xingamento, essa postura de criminalização da política pela política, hein? Não estou falando a criminalização dos políticos que são corruptos, isso é outra história. Então, no momento em que eles são contrariados com alguma coisa, isso se deu muito na campanha, existe uma reação que não coaduna com pessoas que querem construir uma nova realidade para a população e não só para a sua própria família. Então, se eu não estou enganado, é Carlos Bolsonaro, não tenho certeza, vou me certificar disso. De formas que o filho do presidente foi embora. Um outro filho do presidente, que é o Eduardo, é o deputado, tem se movimentado intensamente na montagem do governo, inclusive nas pautas legislativas, o que nos leva à escola sem partido, que é o terceiro ponto da nossa pauta aqui. No que diz respeito à pauta legislativa, está correto, eles têm uma visão de mundo, embora
eu acho que com um viés autoritário, que é próprio ali do grupo do Bolsonaro, dos militares e tal. Você sabe que uma das principais características e boas características do Exército é a hierarquia e o uso da força. O Exército não existe para outra coisa. O que mantém a estrutura pronta é a obediência à hierarquia, e o que dá poder para as Forças Armadas são as armas, é a força, é a intervenção. Então faz parte da característica deles. As pessoas que votaram no Bolsonaro, e eu me incluo aí entre eles no segundo turno, precisam entender que foi essa escolha e que precisam estar vigilantes para quando houver excesso. Então, nenhum problema em relação a essa postura deles, desde que esteja dentro da normalidade. E o Escola Sem Partido, que é a nossa terceira pauta, ela trata mais ou menos disso. Logo depois da eleição, uma deputada estadual do PSL, ligado ao grupo Bolsonaro, postou nas redes sociais influenciando alunos a filmar o que os professores estavam falando, a fazer denúncia em um site que ela criou e tal. Quer dizer, criando um cenário de completo patrulhamento nas escolas, certo? Mas você pode perguntar assim, não, mas você é a favor da doutrinação nas escolas, da doutrinação de esquerda? Eu não sou a favor nem da doutrinação de esquerda, nem da doutrinação de direita. Eu sou a favor que o aluno tome conhecimento das diversas ideologias que se tem. Se vai se tratar desse assunto, que se trate de todos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar Marx aqui e apresentar a doutrina marxista e tudo que ela tem de bom e de ruim. Nós vamos pegar também a doutrina liberal e vamos apresentar todos os seus pensadores. E vamos mostrar do que se trata. E vamos apresentar aos alunos aquilo que tem de bom e aquilo que tem de ruim. Dessa forma a gente equilibra, passa conhecimento real para os alunos, e os alunos, a partir de uma identificação, eles vão escolher aquilo que eles pretendem seguir, aquilo que ele recebe orientação na sua casa, certo? E a partir daí ele vai formar uma visão ideológica, tanto de sociedade, quanto de mercado, quanto de política. Portanto, é a política que faz o direcionamento das duas coisas. Acontece que o professor Olavo de Carvalho, que é um dos expoentes dessa direita brasileira, ele deu uma nota bem interessante a respeito da Escola Sem Partido. Ele diz o seguinte, olha, ao votar um projeto legislativo de afogadilho nos últimos meses de uma legislatura e de um governo, nós não estamos prestando um serviço concreto para a educação brasileira. Por quê? Porque ainda não se tem dados científicos, não se tem dados quantitativos de professores que estão aplicando doutrina marxista, de esquerda, na sala de aula, e nem também a quantidade em relação a outra doutrina. Nós precisaríamos fazer levantamentos, fazer estudos, discussão, painéis, seminários, entrevistas, pesquisas. A partir daí, com um volume grande, se estabelecer um projeto que ele pudesse ser claro, objetivo, com regras claras, mostrando para o professor aquilo que ele pode fazer, em que medida ele pode fazer, que ele não pode utilizar o púlpito da sala de aula, o seu espaço de sala de aula, para doutrinar, né, para apresentar uma doutrina ideológica em detrimento da outra. Enfim, precisaria ter uma organização de pensamentos com um volume muito maior do que tem até agora. Mas o que é que tem até agora de dados? Não existe nada. Existe apenas grupos de direita que, com razão, se insurgiu contra a hegemonia do discurso de esquerda nas escolas e na sala de aula. O que gerou no Brasil, nesses últimos anos, uma geração
completa de pessoas que só acreditam que existe a ideologia de esquerda. E tudo que é aquilo que é liberal, que é de direita, não presta, é demonizado e faz com que as pessoas tenham uma visão única das coisas da vida, que não é a melhor forma de crescimento intelectual das crianças e da sociedade. Então, são esses 3 pontos que eu acho que merece a nossa atenção, merece o nosso cuidado, para que a gente possa ter realmente uma evolução de governo, e não apenas a troca, como eu sempre digo aqui, de 6 por meia dúzia, que você acaba trocando de posto. Então, nesse momento, você tem radicais de esquerda, como PT, PCdoB, PDT e assim por diante, e do outro lado, agora, a gente tira essa galera e coloca radicais de direita, né? Isso não serve para a sociedade a longo prazo. Tudo bem, a gente dá um freio na galera da esquerda, que utiliza todos os espaços públicos para disseminar essa ideia única. Para vocês terem uma ideia, a coisa mais absurda que existe, por exemplo, são, no meu entendimento, claro, são evangélicos que apoiam uma pauta de esquerda, por puro desconhecimento, na maioria das vezes, né? Porque um evangélico, por exemplo, que apoia uma pauta de esquerda, sabendo que dentro a pauta de esquerda existem temas que são completamente contrários às suas crenças, como, por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, a questão do aborto, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor de absolutamente nada no que diz respeito a, principalmente, casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu só estou dizendo que dentro da comunidade evangélica, isso não é um assunto que consegue ter espaço para grande discussão, porque isso não é um assunto afeito à cultura evangélica, ok? Então, são essas coisas que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Mas, só para fechar o raciocínio, a gente percebe que no Brasil se misturou tudo, conseguiu se colocar aí uma demonização do pensamento liberal e de direita, e que isso precisa mudar. E precisa mudar de onde? Precisa mudar na fonte. Os professores precisam ter consciência, ter conhecimentos primeiro sobre a pauta de direita e o que é ser liberal, o que é ser neoliberal, o que é a social-democracia, o que é o liberalismo clássico. Precisa ter conhecimento disso tudo para apresentar os dois, certo? Então são essas coisas que eu acho que vale a pena a gente ter aí uma atenção especial. Foram os 3 assuntos que me chamaram mais atenção nessa semana. E se você tem opinião diferente a respeito desse assunto, pode deixar aqui nos comentários, e na medida do possível nós vamos responder e fomentar o debate. Peço também que você se inscreva no canal, que isso ajuda para que a gente ganhe relevância dentro do YouTube e a mensagem e a discussão consiga alcançar mais pessoas, né? Então, curta aqui embaixo o canal, se inscreva no canal, que nos ajuda muito a divulgar essa mensagem.